Estimular a criatividade dos alunos de comunicação, design e marketing é o objetivo da 21ª SECOM, a Semana de Comunicação da FURB. Esse ano o evento está sendo realizado pelos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda. A gente veio aqui conferir como está sendo o evento, então vem com a gente porque já está rolando. A 21ª SECOM aproveitou o tema Tribos da Comunicação para reunir pela primeira vez estudantes de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Organizada pelos centros acadêmicos dos cursos, o objetivo é aproximar os conhecimentos da sala de aula com o mercado e discutir as transformações pelas quais passa a comunicação. A gente procurou trazer o melhor que a gente tinha de cada área. Então a gente procurou trazer profissionais que estivessem na mídia, né, que tivessem essa relação mais com o público e que também trouxesse áreas específicas, né, que a gente tem na nossa faculdade. Então a gente quis, além do que a gente já estuda em aula, trazer isso mais na prática e com experiências reais. Eu achei muito interessante porque está sendo num lugar bem, vamos dizer, um lugar bem diferente do que geralmente é feita as semanas da comunicação, e está sendo muito bom porque atraiu mais pessoas e está sendo a melhor semana acadêmica que já teve, sim, pelo início que já teve, e as palestras estão sendo muito interessantes, as pessoas estão sendo extrovertidas ao ponto de conversar com o pessoal e está sendo muito bom. Eu estou curtindo bastante, eu acredito que todos os publicitários e jornalistas, que é a primeira semana acadêmica que está envolvendo jornalistas também. Eu acho muito interessante esse atrelamento desses dois cursos. Então eu acho que só tem para dar certo, está indo muito bem e parabéns a todos os envolvidos. Na primeira noite do evento, os convidados foram o jornalista de entretenimento da revista Veja, Sérgio Martins, e o editor da revista Mundo Estranho, Marcel Nadali. Sérgio Martins abriu o evento fazendo considerações sobre as mudanças no jornalismo. A minha profissão, especificamente, que é de um especialista em música, ela tem passado por várias transformações ao longo das décadas. Eu lembro que quando eu comecei o jornalismo, estamos falando de 27 anos atrás, você tinha um cara só para comentar de rock, um cara só para comentar de jazz, outro só falava de clássico, outro só falava de MPB. E hoje, né, o jornalista ele tem que diversificar isso, principalmente o jornalista musical. Como ele pode diversificar? Primeiro, ele tem que ser um pouco mais abrangente, ele não pode ficar se dando ao luxo de fazer só um estilo específico. E segundo, eu acho que ele tem que focar em reportagens, né? Existia o que a gente chamava de pauta de agenda, que é fulano está lançando disco, cicrano tá vindo para o Brasil, vamos fazer entrevista. Esse tipo de pauta eu acho que ele não se sustenta mais. Ele ainda se sustenta um pouco em jornal, porque o jornal vive de agenda. Mas para a gente que trabalha em revista, isso não adianta mais. Para ele, com o advento das redes sociais, como Instagram e YouTube, por exemplo, o jornalismo de hoje se faz de grandes sacadas. Vale mais ser um grande repórter do que um crítico mediano, disse. As recomendações para se destacar no trabalho? Estude, leia, trabalhe. Não seja preconceituoso. Não é por causa que o Wesley Safadão faz uma música que você acha horrível que você acredite que ele não seja uma boa pauta. Não é por causa que você toma cerveja com o guitarrista da sua banda predileta que ela merece estar no jornal ou na revista que você leia. Abra seu espaço para as coisas. Descubra que, principalmente, se falando em termos de Brasil, descubra que o Brasil é muito mais do que a gente imagina. Então, de repente, você vai encontrar algo em Salvador que vai te chamar a atenção, algo no Maranhão que vai chamar a atenção, algo em Toritama, em Pernambuco, que vai te chamar a atenção. Eu acho que assim, aproveite que a gente passa por esse período de globalização e não fique interessado só em pegar o disco daquela banda de Manchester, mas veja o que está acontecendo de interessante no seu próprio país e veja como isso pode se transformar numa grande matéria para você. Marcel Nadali está na Mundo Estranho há 11 anos. Começou na revista como repórter e hoje é um dos 3 editores responsáveis pela publicação. O sucesso editorial da Mundo Estranho ele atribui a 2 fatores principais: fazer um jornalismo que vá direto ao ponto e tratar até mesmo os assuntos mais bizarros de forma lúdica. Tudo para atender às expectativas dos leitores, que interagem com a revista desde a sua criação.
A interação com o leitor está no DNA da Mundo Estranho desde o começo. Pela própria origem da revista, a revista surgiu de uma seção da Super Interessante que era alimentada por perguntas dos leitores. Então isso foi mantido ao longo de 15 anos, aí 17 anos de existência já da Mundo Estranho. 70% da nossa pauta é proposta pelos leitores. A gente tinha muita coisa pelo site, na época que era só site, e hoje é site, Facebook, Twitter, Instagram. Então de onde vier pergunta a gente está aceitando, é importante para a gente e deixa a revista melhor. Marcel explicou todo o processo produtivo da Mundo Estranho, que se destaca por ser uma revista 100% ilustrada. Ele citou estratégias para manter o leitor engajado com a publicação, que são verdadeiras referências no mercado. O que a gente sempre percebeu, e isso, se você considerar que a Mundo Estranho é de 2001, a linguagem para conversar com o nosso leitor sempre precisou ser muito informal. E a lista é um formato que funciona nesse sentido. O que aconteceu depois é simplesmente que os outros sites perceberam isso. Quando você tinha o comecinho da internet, ainda tinha uma tentativa de replicar o mesmo estilo de jornalismo dos veículos tradicionais, e aí veículos como o BuzzFeed, como outros nos Estados Unidos, entenderam, olha, a gente não precisa ser tão rígido, a gente pode fazer uma coisa mais informal, mais rápida, mais divertida. E aí nisso, a estrutura, o formato de lista foi uma coisa que eles adotaram e fizeram muito bem. Então eu não acho que o crédito seja nosso, entendeu? Eu acho que tem espaço para todo mundo fazer isso. Marcel também falou sobre as transformações pelas quais passa a comunicação e sobre a crescente convergência entre jornalismo e publicidade e propaganda. A gente tem o principal aspecto dessa transformação é entender que ninguém mais é revista, você é uma marca. Então você produz revista como um dos produtos daquela marca, mas você tem que estar agindo em outras frontes, em outros frentes, para poder criar novas maneiras de interagir com esse público do jeito que esse público quer. A Mundo Estranho sempre foi muito atenta aos desejos dos nossos leitores. A gente sempre abordou temas, por exemplo, que outras revistas não abordavam. Então a gente também tem que abordar formatos que esses leitores estão pedindo. Então é vídeo, é GIF, a gente está aprendendo a fazer infográfico em forma de GIF, é fazer lista no site, infográfico no site. Então são várias outras maneiras de abordar essa questão. É um momento de crise, é um momento de análise, sem dúvida nenhuma, mas acho que é principalmente um momento de transformação, de recriar, de repensar as coisas. Sobre o futuro, os convidados da primeira noite do evento não têm dúvidas. Ele é digital. Eu acho que hoje o futuro do jornalismo está muito mais nas redes e nos vídeos e no Instagram e no YouTube do que propriamente no jornalismo impresso. A gente está passando por um período, né, isso em que as bancas de jornal estão fechando e estão dando lugar às drogarias, por exemplo. Eu moro num bairro em São Paulo que isso é muito frequente. Você vê e as bancas não vendem só revista, né? O cara vende paleta mexicana, recarga de celular e tal, não sei o quê. Então eu acho que hoje o jornalista ele tem que ser muito mais completo do que na época que eu comecei. Porque hoje você tem ferramentas que te fazem fazer um cara muito mais completo do que na época que eu comecei. A mim só resta correr atrás. O pessoal que está começando hoje, não. O pessoal que está começando hoje, você entra e você já tem um leque inteiro de possibilidades para fazer. Saiba usar isso com parcimônia, saiba usar isso de uma maneira criativa e você vai conseguir se dar bem no que você escolheu. Minha principal recomendação hoje, eu imagino que a faculdade de vocês já é muito diferente da minha faculdade, eu me formei 15 anos atrás, espero que haja essa ênfase, é pensar em dois frontes essenciais. O primeiro é pensar em vídeo, que eu acho que é a linguagem que vai sobreviver, e o segundo, redes sociais. Trabalhar bem análise de redes sociais, mídias, entender SEO, todo esse tipo de formato de informação que é essencial agora para produzir conteúdo que tem um impacto verdadeiro, entendeu? Que você consiga criar algo com imediatismo. A pessoa está interessada naquilo, você já descobre na hora, já produz e já reverbera aquilo nas redes sociais. Eu achei o dia de ontem muito bom. Foi muito esclarecedor o que o Sérgio apresentou pra gente a respeito desse segmento do jornalismo que a gente não tem muita afinidade. Ele falou bastante sobre imparcialidade, sobre a crítica dentro do jornalismo. Isso é bom pra gente que é calouro, que a gente está entrando agora na universidade, porque a gente não tem muito conhecimento disso. Então foi muito bom. Na segunda noite da Semana da Comunicação, Rubens e Aline Belli, do Belli Estúdio, conversaram com os estudantes sobre o mercado brasileiro e mundial da animação. Formados pela FURB, eles vivem a expectativa de emplacar o primeiro sucesso internacional, a série Boris e Rufus, e compartilharam todo o percurso feito em busca deste mercado.
É um projeto de série de desenho animado, né, que chama Boris e Rufus. São 26 episódios de 11 minutos, que para o padrão mundial é uma meia temporada, né? No mundo as temporadas são de 52 episódios, só que como no Brasil é muito difícil da gente levantar todo o financiamento e conseguir todos os recursos para produzir a série inteira, então a gente está fazendo meia temporada, 26, que já é um produto que é aceito internacionalmente, né? Então, porque desenho animado é um produto que ele é feito para ser vendido no mundo só, e não em apenas um território, porque ele realmente é muito custoso, são muitos profissionais, desde a área desde roteiro até storyboard, a parte de arte, de animação, que é bem pesada, parte de áudio, talentos nas vozes, né, de música, trilha sonora, efeitos, mixagem. Então é um projeto bem pesado financeiramente, e a gente tá fazendo 26 episódios que nós conseguimos, através dos eventos, apresentar para a Disney, e assinamos com eles para eles licenciarem exibição por 3 anos na América Latina da série, e vai começar o ano que vem, 2018 já. Depois foi a vez do jornalista e pesquisador Carlos Marciano abordar uma modalidade que vem ganhando espaço em meios tradicionais como New York Times e El País: os jogos jornalísticos ou news games, narrativa multimídia e interativa que estimula a reflexão e deve conquistar também o mercado brasileiro. O mercado de jornalismo ele ainda está tendendo a aceitar aos poucos. A gente vê muitos news games sendo produzidos, mas não com esse caráter conceitual. Ainda existe muita confusão com infográfico interativo, com ilustrações. Então, eu acho que a tendência é que ele aumente cada vez mais. No exterior, nos Estados Unidos, o Washington Post ele tem uma redação já para desenvolvimento de news game. Então, eu acredito que no Brasil, com o avanço do jornalismo digital e essas tendências dos jovens lidando mais com jogos, a tendência é que vai melhorar daqui para frente. A SECOM prossegue até a sexta-feira, 10 de novembro, e recebe ainda Duca Mendes e Américo Fázio, do canal Audiovisuando, os publicitários Felipe Luiz e Marcelo Fonseca e o jornalista Porã Bernardes. Informações com os Centros Acadêmicos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da FURB. E esse foi o Tá Rolando de hoje. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Até a próxima!